Hoje é interessante que nada, como nos ensina a doutrina espírita, acontece por acaso, né? E o texto apresentado aqui na abertura do exórdio e a prece aqui hoje feita nos leva a uma reflexão que direciona o conteúdo do que vai ser apresentado aqui hoje no nosso diálogo. Falar de transe mediúnico é falar do espírito que eu sou. Não apenas como espírito comunicante que vai transmitir para as pessoas o que eu consigo filtrar e traduzir dos espíritos que a mim chegam. Mas, precisamente, também através do seu trabalho diário, do seu contato com as pessoas, das palavras que você pronuncia, das atitudes que você tem no seu dia a dia, também são atos mediúnicos. Sendo você um espírito, não tem como a gente não estar em contato direto com a dimensão espiritual. E o que é o transe mediúnico na prática? Na prática, o transe mediúnico é como vocês aqui estão agora. Pessoas extremamente normais. Sem automodificação do corpo, sem automodificação da aparência, sem desmanchar o penteado, sem cair a chapinha. É como se estivéssemos dialogando com uma pessoa. Como eu faço para ter um autocontrole? Porque um espírito não domina, um espírito desencarnado não vai dominar um espírito encarnado se o espírito encarnado não permitir. Um espírito desencarnado, ele não vai pegar minha mão e dar um murro nessa tribuna se eu não deixar. Porque o fluido de energia é meu. Com exceção muito rara dos médios de efeito físico, que muitas vezes nem sabem que são médios de efeito físico, e está lá no livro dos médios, tem sua energia utilizada para fazer transporte de objetos, para fazer materialização de objetos. Muitas vezes eles não sabem. Daí, mais uma vez, a necessidade de estudar e de entender como acontece com você o transe mediúnico. Você que está assistindo a palestra agora online, você que está vendo a palestra aqui agora, presencialmente, todos nós, sem exceção, somos médios. Ah, mas eu não vejo espírito, eu não escuto e eu morro de medo. Primeira coisa, se você tem medo de espírito, tire todos os espelhos da sua casa e não se olhe, porque você é um. Segunda coisa, comunicação espiritual é pensamento. O espírito não precisa se materializar na sua frente. Terceira coisa, o espírito não toma o seu corpo. A comunicação é telepática. Não existe isso, eu estou possuída por um espírito. Sim, o meu. É o meu espírito. Ah, eu fui ali e eu peguei uma briga com a vizinha minha e eu disse a ela um monte de coisa, mas não era eu, era o espírito. Não, amiga, sinto muito, foi você. Você controla o que sai pela sua boca e você é responsável por isso. Se eu sou professora e eu sou médium, eu não vou passar uma comunicação na sala de aula, na diretoria da escola. Se eu sou cantora e eu canto numa banda, imagina, eu estou lá em cima do palco e de repente dizem, peraí que Phil Collins está baixando aqui. Não funciona assim. Né, Valda? Não é assim que funciona. Existe momento para tudo. Absolutamente tudo. E muitas pessoas às vezes acham que isso é brincadeira. Não é, gente. Não é brincadeira. No livro dos médios, no capítulo 14, no item 159, eles nos dizem: toda pessoa que sente a influência dos espíritos
em qualquer grau de intensidade é médio. Essa faculdade pertence a todos os seres encarnados na Terra. Ponto. Deus me livre. Calma. A que influência ele se refere? De repente você está ali no seu trabalho, você está com um problema e você não consegue resolver esse problema. Aí você vai para casa, faz suas preces. Em geral, quando nós estamos com um problema sério, o que é que a gente faz? Vai pedir a Deus. Não é assim que a gente faz? E quer barganhar ainda. Olhe, se o Senhor me ajudar a resolver isso, eu prometo que eu não faço mais aquilo. A gente adora trocar. Até por questões culturais aqui no Brasil, nós fomos educados a barganhar com ele, né? Olha, Deus, se você fizer isso, eu prometo, eu fico 1 ano sem cortar o cabelo. Olha, se você fizer isso, a gente faz promessa a Deus como quem faz promessa ao médico. A gente vai no médico, o médico vai chegar lá no cardiologista, você está com a pressão arterial baixa, vamos diminuir o açúcar, tirar a gordura, fazer uma caminhada. Sim, senhor, eu vou. Quando sai do médico, começa a tomar um remédio, 1ª, 2ª semana, a pressão, ok. A primeira coisa que a gente faz é o quê? E a promessa que você fez ao médico? Agora imagina se o médico disser assim, não, eu só volto a lhe atender se você me prometer. Então, me atenda, doutor, que eu prometo que agora eu vou fazer a dieta. Não é assim? Com Deus funciona desse jeito? Porque existem leis. Quais são as leis? As leis imutáveis. Então, eu preciso me automodificar. E essa influência espiritual é como, de repente, vocês estão aí um do lado do outro. E chega um espírito e fica assim, ó, coladinho em você. E aí a mente dele está transmitindo o pensamento para você. E você chegou em casa, você orou e você pediu a Deus que resolvesse o seu problema, tentou barganhar, disse a ele que dava um prêmio a ele se ele atendesse o seu pedido. Não é assim que a gente faz? Desse jeito? E aí, de repente, você vai dormir e você acorda no meio da noite com aquela ideia fabulosa. Isso é uma influência espiritual. Seu mentor, ou seu anjo da guarda, ou o bom espírito, seja lá o nome que vocês queiram dar, vai aproximar-se de vocês e vai intuir. Às vezes, durante o dia, você está caminhando e não sabe como resolver nada e vem aquela big ideia. Aquela ideia fantástica. Nossa, tive uma ideia. Adianta a ideia sem ação? Também não, mas a ideia veio. Isso é influência espiritual. O transe mediúnico, no livro dos médiuns, diz, simples, Kardec fala isso pra gente, normal. Como se você estivesse em uma praça, sentado no banco, ao lado de um amigo, conversando. Isso é um transe mediúnico. Mas para chegar nesse nível, eu preciso me reeducar. E eu preciso me concentrar nisso. O Espiritismo, sendo instrumento de educação do espírito, também o é de educação mediúnica. Transe mediúnico não é um espírito que perturba o encarnado. Transe mediúnico é um diálogo do instrumento, que é o médium, e do espírito comunicante, transmitindo sua mensagem, mente a mente. Em qualquer transe mediúnico, há mais do subconsciente do que do nosso consciente. Em qualquer transe mediúnico, há mais do meu subconsciente do meu consciente. Então, se está no meu subconsciente, eu não sou responsável. Ué, e o subconsciente é de quem? É seu. Não é seu? Se o subconsciente é seu, você é responsável. O transe mediúnico é o fator de sustentação espiritual e física, de vez que o contato com entidades superiores energiza o perispírito. O conteúdo daquilo que vem e eu transmito é minha responsabilidade, sim. É isso que ele quer dizer, por isso que é distinto. Ah, mas não sou, olha, não sou eu que estou falando não, viu? O espírito está dizendo que seu cabelo está horroroso. Chico Xavier fazia isso, né? O espírito dizia assim, diz que o cabelo está feio. A Chico dizia, seu cabelo está lindo, com um brilho impressionante. Isso é educação mediúnica.
Isso é educação mediúnica. Ah, mas o Espírito está mandando eu me levantar e dançar aqui no meio de todos vocês. Isso é educação mediúnica? Não. E como é que a gente adquire a educação mediúnica? Estudando. E se autoconhecendo. Sabendo quem você é. Como é que eu sei o que eu estou sentindo é meu ou se o que eu estou sentindo é do Espírito? Não tem outra solução. Autoconhecimento e estudo. Não há outra porta a não ser essa. Nós precisamos entender isso, que eu tenho que conhecer de mediunidade. E eu não vou conhecer de mediunidade só entrando em transe. Eu preciso ter sim educação mediúnica. Eu preciso filtrar as comunicações. Eu preciso entender o que é uma comunicação mediúnica séria, precisa e o mais fiel possível ao que o Espírito está me dizendo. É isso que eu necessito. Às vezes eu vejo pessoas que dizem assim: ah, eu queria tanto ser médium. Deus te abençoe. Se você soubesse como é, você não diria isso. Não somos médios apenas, eu sou médio porque eu devia dever muito. Não necessariamente. Eu posso ter optado por vir médio, simplesmente, para quê? Para que eu possa, através desse compromisso assumido e de dedicar uma parte da minha atual existência ao meu desenvolvimento mediúnico, ao estudo da mediunidade, a esse trabalho dentro da caridade, não apenas uma mesa mediúnica, porque o médio tem que trabalhar sim, distribuindo cesta básica, limpando a casa espírita, ajudando as pessoas na sua comunidade onde você mora, auxiliando seus familiares. Isso é trabalho mediúnico também. Nós precisamos fazer isso. Todos precisamos. E se você tiver mediunidade ostensiva, você pega esse todos, o nós, multiplique por 5. Que ainda vai ser pouco da necessidade que nós temos. E diante disso, Carlos Baccelli e Odilon Fernandes, no livro Transmediúnicos, eles falam isso pra gente. O médio e espírito comunicante, ou seja, você médio e o espírito que está ali transmitindo a mensagem, prestem atenção nisso, dificilmente agem isolados de outras influências intelectuais. O espírito comunicante tem as suas influências intelectuais, o que ele viveu, o que ele lê, o que ele aprende. E eu tenho também as minhas influências intelectuais. Que tipo de programa de TV eu vejo? Que universo eu frequento? Que lugar é que eu vou? Aí, de repente, você encontra um médio sentado dentro de um bar, passando uma comunicação mediúnica do médio, ainda transmitindo uma receita médica. Você deve se perguntar: que teor de comunicação é esse? Kardec traz para a gente no capítulo 3 do Livro dos Médios. É preciso saber que tipo de espírito está comunicando. Se é o meu, porque uma comunicação anímica é uma comunicação do meu espírito, muitas vezes necessária. Se é um espírito se passando por um outro espírito superior, um fascinador, né, um brincalhão, um irmãozinho que quer colocar à prova o nosso estado de desenvolvimento mediúnico. E como é que eu vou saber isso? Estudando. Em qualquer transe mediúnico, há mais do subconsciente do que do nosso consciente. Em qualquer transe mediúnico, há mais do meu subconsciente do meu consciente. Então, se está no meu subconsciente, eu não sou responsável. E o subconsciente é de quem? É seu. Não é seu? Se o subconsciente é seu, você é responsável. O transe mediúnico é o fator de sustentação espiritual e física, de vez que o contato com entidades superiores energiza o perispírito. Quando nós passamos uma comunicação de uma entidade superior, nós ficamos energizados. Quando nós passamos uma comunicação de uma entidade que não é tão superior assim, de um irmão muito sofredor, de um irmão com muita raiva, de um irmão que necessita de muito apoio, a gente fica cansado, a gente fica um pouco fraco, o nosso fluido se vai, basicamente, e nós nos sentimos cansados.
Mas ao longo do tempo, quando você vai educando sua mediunidade, vai entendendo que o transe mediúnico, que naquele momento que você está transmitindo a mensagem, você é responsável por tudo, você vai se fortalecendo mais. Apenas médios de efeitos físicos é que dispensam grande energia. Psicofônicos, psicógrafos e demais outras faculdades mediúnicas não dispensa tanta energia. E o fato de se sentir muito cansado é falta de conhecimento da sua energia mediúnica. É falta de conhecimento de que estilo é a sua mediunidade e de como você separa isso e de como você se educa quanto médio. E isso tem muito a ver com a nossa moral? Tem. Tem muito a ver com as escolhas que eu faço lá fora? Tem. Tem muito a ver também com o meu comportamento? Tem muito a ver com o seu comportamento. A mediunidade exercida com equilíbrio é sinônimo de saúde. É sinônimo de vitalidade. Já aquela mediunidade que é exercida sem responsabilidade é causa de fraqueza e de doença. Porque vai atrair o que para perto de você? Que tipo de energia você está atraindo? Que tipo de pessoa você está atraindo para perto de você? Nós não atraímos para perto da gente só espírito desencarnado, não. Nós atraímos espíritos encarnados que também nos querem mal. E a nossa responsabilidade. Isso também é mediunidade. E faz parte da nossa educação mediúnica. Ah, mas não, isso não. A vaidade já começa. Eu estou fazendo parte da mediúnica já tem 30 anos. Eu estudo a doutrina, eu sei de cor e salteado as obras de Kardec. Parabéns para você. Decoreba. Se fosse resultado, a gente não fazia prova de raciocínio lógico. O que vale é prática. Eu sei decorar o livro dos médios completo. Ótimo, parabéns para você. E o que é que você pratica disso? Em que fez de você uma pessoa melhor? Ajuda você a estar usando a sua mediunidade sem responsabilidade? Ajuda você na hora do transe mediúnico você não dizer assim, eu sou o obsessor de Paulo. Olha, Paulo, vou lhe dar um murro agora porque eu sou seu obsessor. É assim? Não é, gente. Educação mediúnica. Estudo, estudo, estudo. Educação mediúnica. Leitura, leitura, leitura. Educação mediúnica. Grupos de debate sobre mediunidade, deixando a vaidade do lado de fora da sala. Educação mediúnica. Você saber o que você sente e separar o que é seu do que não é seu com humildade. Educação mediúnica. Amar os irmãos sofredores que estão perto de você. Educação mediúnica. Olhar para o seu colega que está transmitindo a comunicação que você não sente nada e fazer uma prece para que ele acabe da melhor forma possível, ajudando o espírito desencarnado e ajudando a ele que está transmitindo a comunicação. Educação mediúnica, não julgar o médio quando passar uma comunicação anímica, mas na condição de médio, se ficar transmitindo comunicação anímica, ter a humildade de assumir que a comunicação foi anímica, ter a humildade de assumir que foi um mistificador que passou a comunicação por você, porque o médio que educa a sua mediunidade, que estuda, que lê, ele vai entender isso. E como nos dizem os espíritos, não é difícil, basta querer fazer a sua parte. Mediunidade ostensiva não é estrelismo. A pessoa que limpa os banheiros da casa espírita tem o mesmo peso do médio que passa uma comunicação dentro da reunião mediúnica. E é médio do mesmo jeito. E está colaborando com um trabalho de evangelização da mesma forma. Quem mais beneficiado é o próprio médium, quando ele sabe que precisa se reeducar mediunicamente, que precisa aprender, que precisa estudar e precisa, acima de tudo, deixar a vaidade em casa quando vier para o trabalho. E ouvir. O transe mediúnico, no livro dos médios diz, simples, Kardec fala isso pra gente, normal. Como se você estivesse em uma praça, sentado no banco, ao lado de um amigo, conversando. Isso é um transe mediúnico.
Mas para chegar nesse nível, eu preciso me reeducar. E eu preciso me concentrar nisso. O Espiritismo, sendo instrumento de educação do espírito, também o é de educação mediúnica. O Espiritismo, sendo instrumento de educação do espírito de quem? Do nosso. Ele também é de educação mediúnica. Porque ele nos apresenta a fórmula, com todo o seu método, com toda a metodologia apresentada, direitinho, começando no Livro dos Espíritos, passando por toda a codificação, sendo amparada pelas obras psicografadas por Chico Xavier, pelos filósofos espíritas que nos trazem ensinamentos extraordinários e os pesquisadores, de que sim, transe mediúnico não é um espírito que perturba o encarnado. Transe mediúnico é um diálogo do instrumento, que é o médium, e do espírito comunicante, transmitindo sua mensagem, mente a mente. Não basta ter mediunidade ostensiva, tem que estudar e praticar o Evangelho. Não basta só retransmitir as comunicações. Para que elas sejam filtradas com maior essência, eu tenho que melhorar moralmente. Eu tenho que evoluir moralmente. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar os programas de TV e o que eu vejo no TikTok, no Instagram, nos mensagens de WhatsApp. Eu tenho que mudar como pessoa. E só assim eu conseguirei desempenhar um bom papel diante daquilo que eu escolhi, assinando um contrato com Jesus e dizendo a Ele: Mestre, já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Muita paz para vocês.